A20, primeiro vídeo da torta de morango, cada um T3i, que era a minha primeira, e eu troquei por essa. T3i. Galera, um monte de coisa. Certo, pessoal? Olha isso aí, Obrigada por estar aqui. Esse programa existe para eu estar com pessoas como você, que eu acho muito, assim, corajosas em fazer algo tão subjetivo, tão criativo, tão você, e isso é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. Eu também, obrigada. Somos do mesmo clã. Somos do mesmo clã. Amei, ó, tá vendo? É isso que a gente quer. E eu já vou começar com uma provocação pra você, que é... Você fala, não, porque a gente tem que levar a vida menos a sério, não sei o que, fazer e brincar mais. Mas eu acho que você leva isso muito a sério. Isso que é maravilhoso. Que você leva o jeito que você se veste, você leva as cores, você leva a cozinha, você leva tudo muito a sério. E aí, porque essas coisas têm a devida importância. Isso que é lindo. E você faz cada uma dessas coisas, dá pra ver com muita profundidade, muito conhecimento mesmo. Eu acho que eu levo a sério, Helena. Eu acho que eu profissionalizo o meu estilo de vida leve. Aí quando eu profissionalizo, aí sim, aí vira o trabalho, aí dá trabalho, aí vira pensado, aí tal. Mas dentro disso ainda tem uma leveza muito grande de eu achar que assim, tudo isso é uma grande bobagem. Você tá brincando, né? É tudo uma grande bobagem, né, Helena? Assim, tudo uma grandíssima bobagem. Que a gente se leva muito a sério, mas aí tem os níveis de se levar a sério, né? Tem o se levar a sério de você, sei lá, ter medo de usar um sapato colorido que o outro vai te ver. Então, assim, tem os níveis de bobagem. Tem gente que, assim, se leva a sério do nível de não fazer uma caneta pra foto, que a foto tem que ser sempre sorrindo. Foi primeiro pra você decidir fazer artes. E como você foi sozinha indo atrás de tanta receita, ingredientes e ferramentas para construir tanto repertório sozinha em casa? Assim. Eu diria que eu posso falar de várias maneiras, várias coisas, mas assim, tem uma característica minha que eu acho que me ajudou muito a conquistar tudo que eu conquistei, a chegar onde eu cheguei, que é uma palavra que eu só sei em inglês. Que é resourceful. Eu sou muito resourceful, então eu sempre fui muito boa fazendo uso do que eu tinha. E não em busca de mais. Tô sempre em busca de mais, mas assim, eu vou começar com o que eu tenho. E eu fui uma criança nascida e crescida na periferia de São Paulo, que é uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho uma pinta assim de patricinha, não é mesmo? Porque eu tenho pais assim que sempre estimularam muito a parte acadêmica, então conhecimento sempre foi muito aclamado na minha casa, então eu diria que eu tenho assim, eu tenho um berço que as pessoas olham e falam, essa garota, né, nasceu em berço de ouro, provavelmente. E na verdade, culturalmente sim, mas economicamente não, venho de uma família simples. E com isso, eu acho que isso ajuda muito a gente ser resourceful. Vamos assumir que vai ser usada essa palavra. Vai usar. Tá liberada. E dentro disso, Helena, eu tiro leite de pedra. Então, assim, o que eu não tenho aqui? Então, quando eu comecei a fazer o canal, o que eu não tenho? Eu tenho o que eu consigo? Eu tenho essa câmera aqui, mas essa câmera não faz foco automático. Essa câmera não importa. Eu vou lá pegar um violão, colocar na frente de onde eu quero que seja, eu vou fazer o foco aqui. Eu sei animal, eu sei stop motion, não sei muito bem, mas eu vou tirar umas fotos aqui, botar isso junto e deixa eu ver o que vai dar. Então, consegui usar, olha, os meus primeiros vídeos tem uma coisa muito interessante que se tornou, na verdade, uma característica deles, que é o som proprietary, que é o som meu, que é um pim, que é feito com a boca, que eu fiz com a boca porque eu não
não tinha acesso a banco de som pra pegar o clean que eu queria, tipo de uma taça de cristal que fazia clean. E tinha que ser o clean. Tinha que ser um clean. E aí eu fazia com a boca, eu fazia clean. E aí virou uma coisa que as pessoas amavam e que virou parte da minha identidade sonora, que é o clean, que na verdade veio da falta de eu ter. E o meu trabalho inteiro, eu passaria horas falando pra você como o meu trabalho é uma mistura entre o que eu gostaria de fazer e o que eu consegui fazer. E nesse vácuo entre o que a gente quer e o que a gente consegue, a gente cria algo único. Não, acho que só, né? Graças a Deus é o limite. Se não, né? Porque senão só replica, né? Não, e depois, ou congela. Acho que eu ia congelar, porque se você pode tudo e tem Também. tudo também. Também. Nossa, eu não sei o que eu ia fazer. Porque Que é- eu ia travar, né? Que é um pouco do que a gente começa a adquirir com mais. Com mais patrocínio, com mais, né, grana. Você começa a poder um pouco de tudo e as coisas vão ficando mais difíceis, porque você fica sem esse limite. Muito Então, recurso. um exercício que eu tenho feito agora, inclusive fiz hoje, esse bolinho que eu te trouxe, é parte do vídeo que eu virei e falei, quero filmar sozinha. Porque você vai escalando Sim, seu sim. trabalho ao ponto de, tipo, eu chegar no set e ter 200 pessoas, literalmente 200 pessoas no set Eu achei trabalhando. que era... Depende da campanha, tipo, depende se tiver. e a que você fez com a Isso. Rosa era enorme, mas Sim. no dia a dia não é assim. Não, no dia a dia eu tenho gente no set também, né? No set a gente tem assistente, a gente tem câmera, a gente tem diretor de fotografia, sous-chefe para dar um apoio na cozinha, enfim, é uma grande equipe. Mas aí eu comecei nesse movimento inverso, que é, tá, legal, eu sei o que eu consigo fazer, tem todo essa caralhada de gente aqui junto comigo, executando as minhas ideias, me ajudando a concretizar isso. É demais, você consegue fazer muita coisa. E é tesão você fazer coisas que realmente saem ali do limite do você fazer sozinho. Só que tem uma coisa nossa da criação que a gente precisa resgatar, que é a nossa independência. Então o movimento inverso que eu tô fazendo agora é: e se eu voltasse a fazer umas coisas onde eu mesma tô filmando? Então é um saco, na verdade, porque eu tô lá, eu tô fazendo a câmera, eu tô fazendo a luz, eu tô fazendo a direção eu tô fazendo roteiro, que eu sempre fiz isso no meu trabalho, mas assim, fazendo roteiro, fazendo tal, e aí tô lá sozinha, aí pego a câmera e tiro a câmera e boto a câmera e trago a luz e puxo a luz, aí meu sovaco já tá todo suado, e aí eu vou sei o que, aí quando eu vou falar já tô toda brilhosa, e é isso, é importante ter isso, entendeu? Então eu tento voltar um pouco pra isso, porque tem o seu valor. Tem muito seu valor, Helena, sacou? Você aqui sozinha, tem o seu valor. Então eu faço esses movimentos onde eu me distancio disso, eu volto, porque eu sei que mora ali, sabe? Mora ali essa verdade. É pra resgatar coisas, você voltar a fazer isso com a equipe depois, mas pra você resgatar muito de você, né? Isso me lembrou muito tem até uma piada disso, que a pessoa... É uma piada judaica, inclusive, de rabino. Tá. Que uma pessoa... Sou muito ruim pra contar piada. Tá bom, vou rir falsamente. Não é engraçado. Olha, eu ia falar que não é engraçado. Quem que fala isso antes de contar uma piada? Mas... Isso foi engraçado. Isso foi bom. Um rabino... Uma pessoa pergunta pro rabino: Rabino, o que você faz com a sua barba quando você vai deitar na cama? Você coloca ela pra fora do lençol ou dentro do lençol? E aí o rabino não soube responder a pergunta, foi pra cama e ele não conseguiu dormir porque ele ficou pensando o que ele fazia com a barba. O negócio tem coisas que a gente faz que a gente não sabe explicar. Se você delega ou passa a explicar pra alguém, você estraga, porque aí eu não sei como é que eu fiz Você isso. racionaliza. Você racionaliza e você estraga tudo. Estraga tudo. E Perfeito. posso falar? Então, aí o rabino não dormiu, coitado. Porque ele não sabia se a barba ficava pra cima ou pra Cara, baixo, ele não, então isso não ficou é nada. muito sábio, assim. Você falou assim,
Cara, tem muita sabedoria nisso que você falou, porque eu me vejo muito nesse lugar, tendo que explicar uma coisa que no fundo, eu não sei porque é assim que eu quero, mas eu sei que esse é o certo pra mim. E eu adoro tomar uns chabu de gente jovem, de gente novinha. Então vou te dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que é editor, super criativo, ele é muito talentoso. E de vez em quando eu dou pra ele um projeto ou outro pra ele fazer e tal. E num desses projetos, eu geralmente sei exatamente o que eu quero no resultado final. Por quê? Porque eu passei muitos anos eu filmando, eu editando. Então assim, eu edito até hoje conteúdos que eu posto nas minhas redes. Então assim, eu sou geek de software, de coisa... Enfim, eu sabia o que eu queria, eu sabia exatamente o que eu queria. Ele me mandou esse corte, e aí eu olhei, falei, não, tem que mudar aqui, não é isso, não é assim que é pra ser, pipipi, popopó, não tá bom, não tá bom. E aí ele me respondeu, ele é um menino muito sábio também, apesar de bem jovenzinho, ele me respondeu assim, não é o que você quer, mas não significa que não esteja bom. Ué, mas não tá bom pra você. Sim, mas você é cliente. Totalmente. Não, mas aí também já vem também, geração né? o quê? Pelo amor de Deus. Que assim, sim, mas eu acho que tem uma sabedoria nisso também, que é assim, você... Sim, você tá certa, e ele respeitou, e ele fez o que eu queria e tal. Mas não é porque não é o que você quer que não esteja bom. Sim, eu nem sei porque eu tô falando isso, sim. Helena. Calma, eu tô falando isso em relação à barba do... Acho que sim. Sim, não, sobre... que você às vezes não sabe explicar o que você quer. Isso, desculpa. Mas você quer... Então assim, você quer. eu sabia exatamente o que eu queria. Mas é um processo de fazer o outro entender o que você quer. E quando a gente vai se profissionalizando, a gente vai ganhando bagagem pra se comunicar melhor. Eu quando comecei Rainha da Cocada, eu não fazia deck para as pessoas que eu queria. Eu explicava numa reunião assim, falava e achava que todo mundo entendeu perfeito. Chegava para mim, eu falava, não é nada disso. Mas eles que produziam o que você já fazia. Não, eu que produzia. Mas tô falando assim, em relação à equipe, né? Quando você escala, edição você precisa de também. ajuda. E hoje em dia eu já tenho ferramentas, então hoje em dia eu faço muitos decks, quando eu vou fazer um projeto grande, eu faço muitos decks, que são os PDFs com... eu tenho que ir atrás de referência pra tudo. Moodboard, essas tudo, coisas? Tudo, moodboard, pra todo mundo entender a minha visão. Não adianta eu falar, eu tô imaginando uma coisa assim, meio anos 50, mais um pouco mais romântica. Cada um tem uma referência do que é aquilo. E foi isso que meu sobrinho, de certa forma, me deu uma lição de moral, que foi assim... Eu fiz bom e tava de fato bom, mas não é o que tá na sua cabeça. Tá, e como que você vai fazer o que tá na minha cabeça? Então tava assim. Eu falei assim, tá bom, ok, como mas é que você vai fazer o que tá na minha cabeça? Eu tenho a obrigação de conseguir me comunicar visualmente com você. Isso é muito difícil, passar briefing, eu não sei, eu queria pegar um chip da minha cabeça e dar pra alguém. Não, Helena, você tem que aprender a ter. É muito difícil, isso, tá aí uma coisa difícil. Decks e decks, eu faço decks, sabe pra quem? Pra manicure. Nossa! Pra manicure de como eu quero a unha da Bianca. Sim. Tipo, de como eu tô... Não, e ao mesmo tempo você não quer falar exatamente o que ela tem que fazer, porque você quer a expertise dela, mas você quer o seu insight. Então você quer que a pessoa fale, então eu sei o que fazer pra você. Raíza sem a bagagem que tem hoje, sim. Deixa eu deixar isso um pouco aberto pra me trazerem a expertise criativa. Ué, mas e se às vezes você não sabe? Só me fode, Helena. Puta. Porque quando você deixa aberto... posso falar? Ninguém quer ter trabalho. A pessoa só quer ser falado o que é pra ela fazer. São poucas as pessoas que querem de fato que você deixe uma aberturinha pra ela vir. Puta. Todas as vezes que eu deixei essa aberturinha, eu me ferrei muito. Porque então, no fim, a gente tem que só contratar mão de obra, criação não. Não, mas aí a mão de obra, ela vem com expertise também. Não usada. Não é que não é usada, mas ela não é improvisada. Tá certo. Ela vem focada no que você... E eu tenho trocas muito legais. Sim. Eu tenho trocas legais com pessoas maravilhosas, pessoas que eu aprendo também. Sim. Mas assim, não dá pra deixar muito a porteira aberta, porque não vem... Nem todo mundo tem essa necessidade de suprir essa coisa criativa pra mim. Né? É tipo um parto.
é tipo, meu, cocô. É assim, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Eu, às vezes, assim, eu tô deitada pra dormir, me vem, assim, uma ideia, e aí eu começo a criar uma história na minha cabeça, e aí eu começo a olhar, assim, o Jazz às vezes fala assim, que foi, mamãe? Porque eu fico com uma cara meio de louca. Sabe quando você fica com o olhar meio longe? Começa a mexer o lábio também, né? Também, Fala mexo o lábio também. E aí, ele vai vindo, vem vindo. O que é, mamãe? E aí, mamãe é louca. Ontem ele foi me falar. descrever, ele falou, você é doidinha? Eu falei, isso mesmo, já aprendeu. Puta, que fofa, sou doidinha sim, mesmo. Sou. E aí, cara, vem. Aí eu levanto e falo, cara, preciso escrever, porque vem assim, sabe? Vulcão. Vulcão. A sogra falava assim pra mim, vende os doces na faculdade. Todo mundo ganha dinheiro vendendo doce na faculdade. Você fazendo na faculdade. Faz isso. Aí eu Nossa, comecei a fazer. Minha sogra é maravilhosa. Aí eu comecei a fazer cookies. Aí eu comecei a fazer cookies pra vender, criei uma marquinha, Miss Cookie. Ah, você criou uma marquinha? Vini faz uma logo pra mim, que ele fez uma logo roxinha. Que ele é designer, né? Um produtor. Produção também. Eu imagina, vendia cookie por R$1,50. Quanto de dinheiro que eu fazia, né? Comprava os ingredientes do pão de açúcar. Tipo assim, eu não sei se eu... Açúcar, chocolate... chocolate em barra, açúcar mascavo. Eu devia ganhar, sem brincadeira, tipo 50 centos por cookie. Mas foi um aprendizado do fazer, do aprimorado, do melhorado, do pensar no cliente. Tudo eu aprendi um aprendizado. Sim, totalmente. Você já estava produzindo. E essa bagagem, te respondendo assim, cara, essa bagagem de cozinhar veio do cozinhar, sabe, Helena? Do fazer em casa, do testar, do errar, do fazer de novo. É uma coisa que todo mundo tem uma cozinha pra praticar, sabe? Cara, vai fazer. E tipo, faz com que tem. O que você tem hoje? Você tem um pimentão, um ovo. Vai cozinhar. Porque você não fica bom naquilo sem, de fato, praticar aquilo, sabe? Sim. É que eu gosto de estudar. Então, no topo dessa prática, eu gosto de ler. Então, assim, livros de técnicas também. Nossa, como me ajudou. Eu percebo que você é muito engenhosa nas coisas, assim, essa coisa da temperatura do ovo e como preparar a panela e o inox, não sei o quê. Eu gosto de ciência, a química da coisa. Eu gosto de estudar química. Cozinha tem tudo a ver com química. Então, eu acho que isso foi um diferencial meu há 15 anos. Porque era um momento onde a cozinha não era falada desse jeito. O conhecimento era muito assim. Programa de culinária é o quê? Ana Maria e as né, tipo, vovó, senão que tem o seu valor absolutamente, mas assim, não tinha essa coisa, por que é assim? Por que uma vez dá certo e outra não? E eu entendo que você, aquele conhecimento é seu, né? Liberação, você vira dono, você detém o título de dono daquele conhecimento, né? Ninguém tira aquilo de você. Eu sempre gostei muito de livro de técnica, então eu passava muitas horas do meu dia assim, estudando, mas por quê? Mas qual é essa reação química? Mas o que o fermento faz? Dióxido de carbono. Eu lembro de fazer vídeo no YouTube há 15 anos, 15 não, porque eu comecei em 2010, né? Nossa, 16 anos. Que não existia, né? Não, eu fazia vídeo falando assim, porque quando você mistura isso com isso, cria dióxido de carbono. E os gringos, porque eu comecei em inglês, né? Os gringos escrevendo embaixo, deixa de ser louca, dióxido de carbono é o que sai do carburador do carro, sua maluca. Nossa, eu não sabe. E assim, era um negócio que tava tão avançado pra qualquer pessoa de falar de cozinha, você falar isso, que as pessoas achavam que eu tava falando maluquice. Mas assim, você ensina de um jeito tão imagético e didático, que é muito bom de entender. Colorido, criativo, então é lúdico e subjetivo e didático. Primeiro, você sabe que a Mrs. Maisel copiou você. Porque eu ia falar assim, você é a Mrs. Mas não, eles vieram depois de você. Você é a Mrs. Maisel. Eu gosto de pensar que sim. Não, eles pegaram sua referência, que é o neon, os anos 60. É muito parecido, essa coisa do docinho, do marshmallow. Só falta você usar chapéu. Mas falando sobre isso, eu queria saber, e alguém ou uma experiência que você teve na vida ou na família que fez você mudar de caminho ou ver as coisas de um jeito diferente na vida? Muito, muito pesado, não vou entrar nesse. Tá bom. Mas
Eu nunca tive assim, eu nunca idolatrei muito as pessoas. Eu tenho isso em mim, não é... Desde nova, dentro das minhas amigas loucas por boy band, eu achava que era uma bobagem. Eu nunca tive essa coisa de idolatrar as pessoas. Eu não tenho idolatria por ninguém. E assim, esteticamente, por exemplo, colocando na prateleira correta, eu lembro que cinematograficamente, eu lembro que o único programa que eu me identificava cinematograficamente era a Nigella na época. Uma luz muito sofisticada, uma cinematografia de cinema, uma coisa que, né, os programas de culinária eram muito, ainda são. É uma luz chapadona, ilumina tudo e se garante de todos os anos e bota 10 câmeras. Nigella não, era uma construção de narrativa, de storytelling. Então ela era uma Tinha direção de fotografia. Direção de fotografia pesada. Então eu acho que eu tinha muito ela assim como essa coisa da cinematografia. E eu gostava de stop motion, então, né, filminhos assim de stop motion sempre me inspiraram. As pessoas relacionam muito direção de arte Wes Anderson comigo. Nunca foi uma referência pra mim. Até porque o Wes Anderson que eu conheci foi com animação stop motion, que não era esse cinema que as pessoas veem ele hoje. Então ele não fazia isso que ele faz hoje. Então não é uma referência, mas eu consigo ver onde mora ali, né, mas não era. Então, não sei te dizer assim, uma pessoa, eu não tinha, até hoje eu não tenho. Eu gosto das pessoas, mas elas moram nos lugares assim. Eu tenho um compromisso de honrar, acho que instintos naturais meus, que claro, que sempre, né, a gente é embebado, exatamente. De referência. Que não necessariamente são diretas. Indiretamente, sim, sou o fruto do nosso meio. Só que eu não sou essa pessoa que consumo pra produzir. Eu tô no Instagram, mas eu não consumo nada no Instagram. Eu não tô nem aí. Eu quero apoiar os artistas que eu admiro, mas assim, no geral, eu não tô ali consumindo demais, bebendo daquela água. Eu não sei muito bem o que dá certo, o que não dá. Eu não me importo. Sim. A gente quer que o nosso trabalho dê certo, mas eu não sou engajada em criar estratégias para fazer as coisas performarem bem. E se fosse, estaria bilionária, porque assim, sou raçuda, sou trabalhadora, sou focada, mas não sei se esse nunca foi um caminho pra mim assim. Espero nunca me arrepender. Eu sempre tive um caminho do alternativo. Eu gosto de morar nesse lugar mais do alternativo. Eu acho que isso me dá uma liberdade boa. Eu acho que isso faz eu não ter que ficar me justificando muito, porque quem consome meu conteúdo não entende. Então é muito difícil eu falar uma coisa que as pessoas direto você, né? ficam muito me questionando, que deve ser uma chatice, né? Eu sou amiga de pessoas que são, né, que moram nesse lugar mainstream, e é muito chato, puta que pariu. E tudo que você fala, a interpretação, é um não sei o que, e é ofensa. Quando você constrói uma coisa dentro desse universo mais alternativo, que é o seu, quem tá, a gente entende, entendeu? Helena me chamou aqui, não vai me fazer uma pergunta cretina, porque Helena não é cretina, porque se fosse cretina, não ia consumir meu conteúdo. Sim. Se eu todo mundo me ama, deixa eu ir lá, eu preciso ver se estão falando mal de mim lá. De vez em quando eu vou propositalmente lá escreve seu nome. Escreve meu nome para ver se estão falando alguma coisa mal de mim. Vejo, juro, 2, 3 coisas. Me dá até um alívio falar que bom, porque não é possível. Você fica com essa imaginação de que o mundo te ama muito. Não é justo, não. Muito Aí eu vou lá, vejo. Esse dia eu vi uma menina, o último que eu vi, tá? Uma menina falando assim, uma pessoa falou assim: quem é o. Isso é pra você que falou isso. Responderei aqui. Ela falou assim, alguém postou assim: quem é a pessoa que se não morasse fora não teria um trabalho relevante aqui no Brasil? Aí falaram para as pessoas e uma menina respondeu assim: Raíza Costa. Raíza Costa. Nunca entendi todas as oportunidades que o Brasil deu para ela simplesmente por ela morar fora. Programa, livro. Não, você tá entendendo bem, amiga.
Entendeu? Mas assim, mas tudo bem. Se fosse muito, provavelmente ia me ferir, mas assim, Não, é uma pessoa, né? e assim, por que a gente quer ser amado por tanta gente ao mesmo tempo, tudo junto? Não, é uma honra ter hater. Que eu não preciso, assim, eu sempre falo uma frase que ela é muito eu, porque ela tem um quê de acidez, assim, vinagre com limão, que é. Pra que eu quero ser amado por todo mundo se eu não amo todo mundo? Exatamente. Assim, eu gosto de todo mundo. Por que eu quero que todo mundo goste de mim? Não, Acho as pessoas chatas, acho as pessoas desinteressantes, acho as pessoas mimadas. Não, e quem não gosta de você, você com certeza não vai gostar dessa pessoa. Minha irmã porque tem são essa pessoas teoria. totalmente. Minha irmã fala, quando a gente não gosta de alguém, geralmente esse alguém também não gosta da gente. Não tem essa sinergia do gostar. Tudo é energia, sinergia, é identificação. E tá tudo bem. Mas assim, de vez em quando eu faço isso porque eu falo, não é possível, todo mundo aqui falando que eu sou demais. Uma coisa ruim. Por favor, né? Não sou, né? Me vou. Todo mundo aqui, que legal que você é, bacana, simpática, simpática não. Nessa casa, eu fiquei 24 dias sem boiler, sem água quente na minha casa. Ai, eu vi seu pai não Pico do gosta de tomar inverno. banho, né? Aí, sabe o que eu fiz? Levei a família inteira pra academia, que eu podia levar um dia como convidado. Sabe quantos dias eu Pra levei? tomar banho. 14. Mentira. E como você conseguiu? Sorrindo. Sabe o que falaram pra mim? Mas você é tudo. You're so nice. Of course you can do that. E aí, minha Né, filha, eu levei 14 dias, 6 membros da minha família para tomar banho na academia todos os dias. Puta merda, eu não Sim. consigo. Eu vou tentar não, é mesmo. ser mais sorridente pra Mas conseguir tem que ser banho. natural, né? Eu não faço os pensamentos me transando. Eu não vou imaginar que você não tem que ser Verdade, eu lembro. Eu já pensou? Eu falei, velho com a gente assim, não, eu vou tratar bem a recepcionista da academia, porque eu tinha ser uma 6 membros da minha família. Não tem como, né? Não tem. Se eu tivesse feito moda, eu acho que eu estaria no mesmo lugar, um pouco diferente, mas eu estaria, assim. Eu Fazendo estaria roupas, fazendo vídeo. fazendo roupas, falando de moda sustentável, de coisas que são, assim, que tem a ver com a minha ética, com a maneira, a minha visão de mundo, e fazendo vídeo, e me comunicando. Eu acho que eu estaria no mesmo lugar, porém, falando de moda, programa de TV, mas que sim, eu seria essa pessoa e eu estaria nesse mesmo lugar. Porque tem muita verdade no que eu faço, assim, é aquilo que eu falei. Você, da sua é personalidade. um pouco, precisa sair de mim. Então, tipo assim, precisa sair de mim esse canal, esse canal criativo. Então, ele ia sair em qualquer De dia. qualquer jeito. Mas a comida, ela me completa muito, porque primeiro que eu gosto de comer. Isso é da minha natureza. Eu gosto de comer, sempre gostei de comer. Tenho muito prazer. Tem gente que não tem. Eu tenho um olfato aguçado. Eu tenho um paladar, assim, ele é realmente assim, um sentido que eu sempre gostei de desenvolver, que me dá muito prazer. Então tem isso. No topo disso, eu acho que como a gente consome a nossa comida tem um impacto muito grande no mundo. Então tem um ato político aí imenso. Então já entra numa questão já de educação alimentar, mas entra numa coisa também de quais são as mudanças que você deseja ver no mundo. E se você se aplica a comida, você consegue enxergar tudo bem bonitinho, assim, o que você consome, como você consome, os seus hábitos de consumo em relação ao alimento, eles moldam muito o mercado, o sistema. Então tem um ato político só no consumir ou na maneira como você vê isso. Tem a coisa do fazer com as mãos, que era estrelinha de papel quando eu era novinha, quando eu fiz a faculdade de arte, mas que agora é geralmente associado ao cortar, ao fazer. Tem essa coisa sistemática que eu tenho muito, que é quase que neurótica, de testar muitas, aperfeiçoar, que dentro da culinária, da gastronomia, me favorece muito, que eu sou muito neurótica, então eu fico muito detalhista e assim, testando muito até chegar no resultado que eu gosto. Então esse bolo que eu te trouxe é um de 1 milhão, porque eu tô nessa de simples, né? E mesmo assim você quer aperfeiçoar pro tempo ser menor e o negócio de limão, a raspa. São os problemas que eu crio pra mim mesma que não existem. O bolo tava lá, tá pronto, ele tava ótimo. Mas agora eu quero fazer ele com menos tempo, menos ingredientes, com o mesmo resultado. A meu já sabe, na base se coçar é a melhor coisa. É, mas cara, eu já vi.
linda. Criar um problema e resolver um problema com minha amiga, você não precisava ter criado lá no primeiro lugar, não precisava ter criado. Eu criei, agora eu vou resolver. Então a gastronomia entrou nesse lugar, assim. E tem uma coisa no topo disso tudo que só se fortificou com os anos, que é a visão da saúde perante o que a gente come, que é uma coisa que sempre existiu em mim, se fortificou, se intensificou. Sua mãe trazia, né? Minha mãe trouxe, outras questões familiares também, outras pessoas da minha família foram me mostrando que esse é um caminho muito poderoso. Então, quando eu cozinho na minha casa, Helena, eu cozinho com uma responsabilidade de quem tá cuidando da saúde da família. Eu tenho esse peso. Então, quando você fala, você cozinha sempre com amor? Não, eu cozinho com ódio vários dias, onde a última coisa que eu queria fazer naquele dia era cozinhar. Mas eu tenho a responsabilidade que eu assumi de alimentar a minha família com o conhecimento que eu adquiri. Então, assim, eu alimento meu filho, eu alimento meu marido, e nessa troca ele cuida da louça, ele cuida da roupa, ele cuida de uma série de coisas que eu não cuido, mas essa responsabilidade eu puxei pra mim. Antigamente eu não falava que eu era chefe, um amigo meu, não posso ser chefe? Fala essa dessa. Ele falou, não, você é. Ele falou, é óbvio que você é. Ele falou, você vive disso, você vive pra isso, você é uma puta cozinheira, você é. E aí, a partir desse momento, eu falei, quem sabe é só assumir isso, peguei isso pra mim e tem também uma certa humildade aí que às vezes a gente tem que, sabe? Por Deus. Nossa, juro por Deus que eu não vejo. Temos uma coisa que diverge, que é ele curte uma parede sem nada e eu quero pendurar tudo nas paredes. Então eu já avisei e falei assim, estou indo conversar com a Helene, bibibi, bababá, ela vai pintar e provavelmente eu vou ficar com esse quadro aí, já olhou, eu falei, e vou pendurar no lugar de destaque. Por favor. Ai, Helene, vai ficar um quadro feio pra caralho, nossa barriga, amiga, Tá bonito. Ai, Vinícius, me respeita, Vinícius. Não viu nada, falou isso com base em voz e cabeça, eu sei. Eu, câmera, mexendo a luz, eu fazendo, eu produzindo, eu tal, puxa aqui, puxa dali, faz, testei, nanana. Isso é uma coisa muito minha, que eu te falo, que eu tô tentando trazer um pouco isso de volta. Sim, voltar essa essência. Primitivo. 2010. Isso aí, Raiz do 2010, fazendo. Raiz. Ai, você podia fazer uma janela Raíssa voltando lá na sua raiz. Corta. O Tavanete. Começar pra chamar de gênio hoje, eu diria que é o Da Vinci. Eu não acho legal ficar chamando o povo de gênio, porque hoje em dia gênio virou... Sim, todo mundo é gênio. Aí quando você precisa de alguma coisa realmente de peso pra falar de alguém, não adianta falar. Não tem. E além de pintar e fazer arquitetura e cozinhar muito bem, tinha um restaurante Donatello e mil outras coisas, ele fazia muito e hoje em dia, ele, com tanto recurso que tem hoje, ele deve olhar pra isso e falar assim, gente, que vergonha de vocês. E aí meu pai falou assim, sim, mas tem, naquela época tinha a espera das coisas, que é muito legal, que assim, ele esperava a tinta chegar, ele precisava que a tinta secasse, enquanto a tinta secava, fazia, exato. E aqui não, hoje em dia tem secadora, tem como segurar o secador, tanta opção, que é aquilo que a gente tava falando, que às vezes a pessoa fica patinando, pode ter tudo a qualquer hora, de qualquer jeito, com um clique. Você pega uma muito recurso, né? Uma igreja lá de Barcelona, do Gaudí, um projeto que assim, o cara sabe que vai morrer e não vai terminar. Imagina você fazer um projeto que você fala, não vai ficar pronto nessa vida aqui, mas você tem que existir. É um desprendimento, né? A gente quer fazer uma ponte e botar nosso nome correndo ali, a ponte, Raiz da Costa, a gente quer... Eu tento me inspirar muito nisso, assim, quando eu produzo as coisas. Eu tenho coisas, às vezes, que fica na gaveta 2, 3 anos pra eu soltar. Não é tudo. Mas eu tento pegar isso no tempo. Que o tempo... Então, por exemplo, a minha gravidez, o próprio projeto que eu ganhei da academia, que eu fui só divulgar depois de meses que eu havia ganho, foi um projeto que foi quase um ano que
ninguém imaginava o que estava acontecendo ali. As pessoas, nossa, Raiz, eu tô te vendo. Nossa, Raiz, você tá diferente. Nossa, Raiz, mas... Minha forma foi mudando. E eu não tinha essa necessidade de contar, de tal. Eu acho essa coisa do tempo muito importante para a narrativa, muito importante para o storytelling. E eu acho que isso se perde muito com essa coisa do fazer muito, do produzir muito e ser tudo para ontem, né? Esse imediatismo pode funcionar para uma série de conteúdos, mas tem uma coisa na história que é contada através do tempo que é insubstituível. E eu tento sempre deixar um pouquinho dessa mágica no meu trabalho. Então, cozinha versus ateliê de pintura. Primeira coisa, eu já me vi falando numa dessas, não era cadeira azul, mas ela tava pintando uma pessoa, eu falei, peraí, deixa eu cozinhar seu cabelo aqui. Ou seja, eu tava misturando as cores do cabelo dela antes de colocar. E é bem isso, porque eu acho que pelo processo, primeiro que é com a mão, segundo que você precisa de ferramentas, um pincel, aí não sei o que, pra misturar, outro potinho pra misturar, pra amassar, pra não sei o que, aí você põe a tinta, põe o óleo, põe a trementina. É meio que a mesma coisa, só que com ovo, farinha e químicas diferentes, né? Então eu acho muito, muito incrível isso do tempo também. O tempo da pintura. E depois a apreciação com o olhar, né? Com esse resultado final, essa, né? Antes de degustar, vem a coisa do apreciar, o olhar, o ver. Eu acho que eu sempre descrevi muito assim a confeitaria como uma escultura comestível. Porque dentro do universo da arte, eu acho que a escultura faz uma analogia boa aí. Porque é isso, é você fazer o objeto 3D, né? É uma matéria. Uma matéria, geralmente lapidado ali para ficar bonito, para ser atraente, né? Para os olhos, para ter essa coisa do chamar atenção ali. E tem muita relação, né, do desenvolvimento, do fazer mesmo. Todos esses que você falou da pintura, mas que no final é uma coisa 3D. Então eu relacionaria um pouco mais com a escultura. Perfeito. Mas que no final é isso, um você come, outro não. O que a gente come é melhor. Muito melhor. Olha eu. Nossa, Quando ele era pequenininho, a comida era muito esse canal que eu usava para aproximar ele da arte. Então, assim, quadros com bichinhos, com comidinhas, com maçã. Então, às vezes eu brincava que eu tirava uma maçã do quadro e dava para ele, eu levava uma maçãzinha, eu fazia uma pelinha, uma ovinha. Então, eu brincava assim que eu tirei dali e dava para ele. Ai, muito Isso bom bem fazer um vídeo assim. Então, assim, né, você vai fazendo aquilo ficar palatável para a criança, né? Então não vai ser chegar e falando de um conceito, mas e aí vai crescendo. Hoje em dia, então, ele teve uma fase que ele gostava muito de cavalo, então eu levava muito ele para ver quadro do Degas. Todos aqueles que ele pintava no Jockey e tal, ele adorava. Então hoje em dia ele já tem essa bagagem de ver um quadro do Degas, se for ter uma bailarina e um cavalo, ele já sabe na hora. E se não for Degas, ele vai errar provavelmente, porque ele vai achar que é. Mas ele sabe. Então essa coisa do jardim, das flores, da ponte, ele sabe que é a casa do Monet. Então assim, ele tem já uma bagagem, sabe? E a comida foi muito... A comida é muito pop, né? Então ele pequenininho sabe que é uma maçã. Ele já sabe de comida, é inacreditável que ele vai saber. Então eu usava isso um pouco a meu favor para tentar trazer esse mundo das artes.